Em um mundo preenchido por sangue e desgraças, o nosso protagonista, chamado Ryuki, junto com um grupo de pessoas, foram invocados à força para este lugar onde a regra é matar ou ser morto. Após muito tempo de lutas nesse inferno, eles conseguiram derrotar um poderoso demônio, porém quase todo o seu grupo foi exterminado, e ele também estava à beira da morte. Para sua surpresa, após abrir os olhos novamente, Ryuki percebe que ainda estava vivo. Inicialmente, ele não compreende o que aconteceu, mas, por algum motivo, ele recebeu o poder de controlar tudo aquilo que ele matava. Após um bom tempo nesse mundo, ele se tornou o rei dos necromantes, enquanto seu irmão retornou para a Terra. Porém, um dia ele acaba descobrindo que seu irmão foi morto, e foi aí que ele decidiu retornar para a Terra e se vingar. Esta é a parte 4, caso ainda não tenha visto as partes anteriores, deixarei uma playlist abaixo para vocês. Agora continuaremos de onde paramos. Nosso protagonista, chamado Ryuki, convocou um dos nobres conhecido como Dullahan. Ryuki pede a ele que aterrorize aqueles que mataram seu irmão, sendo um deles o presidente da Associação de Caçadores. Devido a isso, ele iniciou uma reunião com todos os envolvidos na eliminação de Kang-min. Durante a reunião, um dos caçadores comenta que, para resumir a situação atual, o irmão mais velho de Kang-min é o alvo, onde o crematório da Guilda Gárgua foi destruído e Shang-Wu, juntamente com a força da tempestade, foram apagados da face da Terra. O diretor sabia que não podiam simplesmente fechar os olhos para isso, ele se pergunta quais são as razões dele para essas ações. O diretor menciona que parece que Ryuki não acredita que a morte do seu irmão tenha sido um acidente. Um dos caçadores questiona que isso significa que essa pessoa sabe que eles são responsáveis pela morte de Kang-min. Uma caçadora pergunta como alguém pode saber disso sem nem estar na Terra. O diretor responde que ainda não entendeu completamente, mas é óbvio que Ryuki os vê como inimigos e agirá de acordo. Com isso, eles precisam de uma resposta imediatamente. Um dos caçadores pergunta o que o vice-capitão estava fazendo durante todo esse tempo desde que tudo chegou a esse ponto. O diretor responde que ele acabou de limpar uma masmorra e neste momento estava conduzindo uma investigação. O caçador comenta que agora que ele se tornou automaticamente o líder da Guilda Gárgua, questiona se ele passará todo o tempo nas masmorras. O diretor esclarece que não é o caso, ele foi lá antes de Ryuki voltar e a missão demorou mais do que o esperado devido à dificuldade da masmorra. O diretor pede a todos que ouçam o que ele vai dizer, onde a associação realizará uma conferência de imprensa sobre Ryuki e emitirá publicamente uma ordem para matá-lo. O caçador comenta que para emitir tal ordem, Ryuki teria que cometer um crime grave e pergunta como eles vão explicar isso. Uma caçadora responde que eles só precisam imaginar algo, onde Kang-min também morreu porque cometeu um crime, e seja antes ou depois do despertar, a história é escrita pelos vencedores. Outro caçador pergunta como deve ser esse crime, e de acordo com esses relatórios, Ryuki destruiu o pessoal do crematório da Guilda Gárgua, matou Shang-Wu junto com seu esquadrão e também matou funcionários e membros da guilda no clube. E para lidar com Ryuki, eles precisam de mais caçadores do que pretendem. O diretor diz a eles para pensarem na batalha contra Kang-min e desenvolverem uma estratégia de acordo. E para isso acontecer, eles vão precisar fazer com que cada caçador da Coreia do Sul que desejar a morte de Ryuki compareça. Outro comenta que existem milhões de pessoas capazes de usar habilidades. E mesmo se eles excluírem as pessoas sem habilidades, ainda terão que envolver a maioria dos usuários da Coreia do Sul na caçada contra ele. Ele questiona se isso é possível, já que nem todos os caçadores estão dispostos a matar sem motivo. Outro diz que terão que oferecer uma grande quantia para deixá-los interessados, mas muitos caçadores não trabalham em masmorras e não estão prontos para enfrentar tal risco. O diretor responde que eles vão oferecer uma estadia no castelo de Gangnam como recompensa. Todos ficam surpresos e um deles comenta se o presidente ficou louco e o que vai fazer sobre as consequências, já que os 40 milhões de despertados se oferecerão se for assim. O diretor pergunta se realmente serão necessários 40 milhões para matar Ryuki, e esta é uma ótima recompensa. Um caçador menciona que o castelo de Gangnam é um lugar para os escolhidos, e o manuseio inadequado da recompensa pode levar a conflitos internos entre os caçadores. E os residentes do castelo declararão guerra contra eles, no entanto, se recusarem a recompensa, os caçadores se rebelarão. O caçador comenta que o presidente será o novo alvo da caça, e a segurança deles também será ameaçada, considerando que o castelo de Gangnam tem conexões mais fortes com nações estrangeiras do que a Coreia do Sul. O diretor afirma que por enquanto precisam evitar as ações de Ryuki, e se simplesmente dividirem suas forças em esquadrões estarão apenas dando tempo para ele, o que seria ineficiente. Onde eles têm que tomar medidas fortes e decisivas para fazer com que ele se arrependa de ter voltado para a Terra. E se todos os caçadores do país se unirem, ele já estaria morto. No entanto, o verdadeiro problema são as consequências. O diretor disse que realizará uma conferência de imprensa e anunciará publicamente os crimes de Ryuki, o apresentando como uma ameaça, e eles tomarão ações adicionais com base nas reações das pessoas. O diretor disse que a declaração de mate e obtenha direitos de residência no castelo de Gangnam sem discussão cuidadosa poderia levar a uma guerra entre a associação e o castelo. Ele fala que não quer isso, e o direito de residência deve ser a última opção.
O dos caçadores concorda, pois eles ainda não conhecem as verdadeiras habilidades de Ryuki e devem proceder com cuidado. E se possível, eles devem decidir tudo dentro da guilda, mas se ele for mais forte do que esperavam, podem aproveitar a oferta de viver no castelo para reunir caçadores, então é melhor esperar e assistir. E assim, o diretor encerra a reunião. Em outro lugar, os esqueletos de Ryuki estão eliminando os caçadores. Um dos sobreviventes vê um rádio e pensa que deve avisar os outros o mais rápido possível. Ele se pergunta de onde vieram aqueles monstros, mas não consegue contatar ninguém. Em seguida, Ryuki chega e pergunta se ele sabe por que ele está nesse lugar. O caçador pensa que não quer responder, pois sente que responder a isso significaria o seu fim. Em seguida, ele diz que fará tudo o que Ryuki disser e implora para ser poupado. Ryuki pede a ele que traga uma lista de nomes, o caçador não entende. Mas depois do Lahan aparece e pede que ele traga a lista de culpados da morte de Kang Min. Assim, eles conseguem os nomes de vários dos culpados. O caçador pergunta o que mais pode fazer por eles, e então Ryuki usa seus soldados para dizimá-los sem piedade. E do Lahan usa seu poder para pegar a alma desse caçador. Taeho se pergunta como ele vai usar isso. Os esqueletos de Ryuki eliminaram todos os membros da seita da cripta após seu escritório ser invadido. Eles tentaram de tudo o que podiam, mas nada adiantava, a diferença de força era enorme. Taeho se pergunta o que ele vai fazer com todas as almas. Pouco tempo depois, ele acaba descobrindo uma coisa e liga a TV para que Ryuki veja. O presidente anuncia que Ryuki é um criminoso que cometeu uma série de assassinatos após seu retorno. Após uma série de investigações, eles foram forçados a levar isso ao público. O diretor diz que após seu retorno à Terra, Ryuki se recusou a se adaptar à ordem estabelecida, eliminando várias pessoas impiedosamente devido aos delírios sobre a morte do seu próprio irmão Kang Min. Além disso, a Guilda Gargoyle fará um anúncio sobre isso em breve. Ele pede a todos que julguem e façam justiça por conta própria, para que Ryuki não desonre ainda mais a memória do seu irmão Kang Min. Ele pede para notificar a associação se o encontrarem. O diretor também pede para que não tentem confrontá-lo, pois ele é um retornado. Eles vão pagar uma recompensa generosa àqueles que conseguirem prender Ryuki, mas não se responsabilizarão se morrerem tentando fazê-lo. Taeho comenta que eles já sabem tudo o que aconteceu no crematório e no clube, e com isso eles precisam sair desse lugar rapidamente. No entanto, Ryuki não faz nada. Taeho se pergunta o que ele estava fazendo, acreditando que ele deve ter um plano. Ele pensa que quanto mais está com esse cara, menos os entende. Os documentos que Ryuki estava lendo continham informações detalhadas sobre os culpados que mataram seu irmão. Ele pensa que verificará tudo depois de se livrar deles. Taeho pergunta para onde ele vai agora. Ryuki diz a ele para ir para onde quiser. Após Ryuki ir embora, Taeho se pergunta o que vai fazer agora. Em seguida, ele recebe um aviso para todos os membros da Guilda Gargoyle para notificarem imediatamente se encontrarem Ryuki. Após isso, para sua surpresa, ele recebe uma ligação de Kyuho. Ele pergunta onde Ryuki está agora. Irritado, Kyuho diz que Taeho está morto, afirmando que ele só ficou ao lado daquele cara porque ele é o irmão de Kang Min. Kyuho pergunta se ele achou que seria assim que ele subiria na guilda. Taeho afirma que não fez nada e Kyuho se irrita ainda mais perguntando se Ryuki também matou os outros. Taeho se pergunta o que deve fazer, pois Ryuki apenas o deixou neste lugar e não se importava com ele. Ele sabia que não deveria ter entrado no clube com aquele monstro, além disso, as câmeras do crematório podiam vê-lo. Ele realmente não queria morrer. Kyuho diz que vai cortá-lo em pedaços quando os encontrar, afirmando que Ryuki vai morrer diante dos seus olhos e que a irmã dele se tornará seu novo brinquedo. Após isso, Taeho apenas desliga e vai embora. Em outro lugar, algumas pessoas estavam observando Ryuki. Uma pessoa no rádio diz para eles não fazerem nada e esperarem o vice-capitão da guilda chegar, apenas para ficarem de olho nele. O caçador comenta que ele é um pouco estranho, perguntando se ele não vê as mensagens e que se fosse com ele nunca mais apareceria novamente. Um dos caçadores pergunta o quão forte é esse cara que forçou o presidente da associação a fazer um movimento como esse. Outro comenta que ele é o irmão mais velho de Kang Min, e isso era óbvio. Outro fala que o irmão mais novo é forte, mas isso não significa que ele também seja forte. O caçador menciona que ele é um retornado. Outro diz que isso já é bastante comum, já que o presidente da associação e o deputado também são retornados. Ele pergunta se estão fazendo todo esse barulho apenas porque ele é o irmão de Kang Min. Um deles fala que Kang Min contou sobre o lugar para onde eles tinham ido parar, e uma pessoa que sobreviveu àquele lugar com certeza não é fraca. O líder fala para eles prestarem atenção e lembrarem da missão, que é apenas ficar de olho neles sem que ele os note. Em outro lugar, Ryuki chega até uma casa e em seguida usa seu poder dos mortos em alguns dos insetos. Após os insetos se chocarem com o prédio onde os caçadores estavam, Ryuki ordena que a 7ª Legião atenda seu chamado criando um escudo negro. Um dos caçadores pergunta por que está tão escuro, e o outro responde que estava de noite, então era óbvio que estaria escuro. Em seguida, o líder diz a todos que se preparem. E assim, chegamos ao final deste vídeo. Como sempre, espero que tenham curtido.
Não se esqueça de deixar o seu like e se ainda não é inscrito, não custa nada se inscrever. Isso me motiva bastante a trazer novos vídeos o mais rápido possível. Se chegou até aqui, só tenho a agradecer. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!